Olá, amores, eu sou Belly Jenner, sejam muito bem-vindos ao canal Sessão Noturna. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre Megan 2.0, o mais novo lançamento que vai lançar agora em junho deste ano. Vou assistir no cinema, mas já aviso de antemão que tô com um ódio tremendo desse filme. Porque simplesmente pegaram um filme que era terror com comédia e virou ação com mais comédia. Pegaram uma vilã e transformaram em mocinha. Transformaram em heroína. Tiraram uma outra máquina do meio do inferno só pra fazer ela ser a vilã e a Megan salvar o dia. Isso me dá um ódio tremendo. Vamos por partes. O primeiro filme, ele já era um filme leve. Terror super suave, super soft. Tenho reclamação sobre isso no vídeo que eu fiz. Eu falei que eu amei, e de fato amei. Por isso estou tão decepcionada. Se eu não tivesse gostado desde o primeiro ou não ligasse muito, tanto fez, tanto faz. É ruim quando estragam um filme? É ruim. Mas quando a gente gosta do filme, do jeito que foi, é pior ainda. A mudança é pior ainda. Então, eu fiz o vídeo falando que eu gostei, porque de fato eu gostei, amei. Mas eu também sempre pontuo as coisas negativas. Quando eu não gosto do filme, se o filme tem coisa positiva, eu faço o vídeo pontuando as coisas positivas, mesmo que eu não tenha gostado. Quando eu gosto do filme, quando eu amo o filme, eu pontuo as coisas negativas do mesmo jeito. E uma das minhas críticas era exatamente essa. O filme é muito suave, muito soft, terror muito leve. E as mortes sem sangues e poucas mortes. São tão poucas mortes que dentro do trailer tinha todas, exceto a do cachorro. Isso não é spoiler pra ninguém. Espero que não seja, né? Não esteja no vídeo falando da sequência se você não assistiu nem o primeiro, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso, né, gente? Pois é. Continuando. Tantas poucas mortes que todas elas coubem no trailer de 2 minutos do filme. Então, essas foram uma das minhas críticas sobre o filme. E nesse filme específico eu tinha uma esperança. A esperança de que no segundo filme eles vão ter mais morte, vai ter mais sangue, vai ter mais terror. O terror vai ser menos soft, porque ele já lançou o primeiro e aí o segundo vai fazer direito. Pelo contrário, é totalmente o oposto disso. Em vez de intensificar o terror, eles arrancaram fora. Foi terrível. Em vez de ela estar mais sanguinária, se vingando de todo mundo, fizeram ela heroína. Tiraram uma personagem do Quinto dos Infernos pra ser a vilã e ela ser a heroína. Isso estressa de uma maneira que vocês não têm ideia. Eu tava vendo os créditos, as especificações, não os créditos, sobre o filme. E assim, eu notei uma coisa que eu vou comentar com vocês. Pode ser que eu esteja errada, e vou pontuar também que eu possa estar errada, mas é uma ideia que eu tive na minha cabeça. É o seguinte, o primeiro filme diz que a roteirista se chama Akela Cooper, ou Akela, não sei como é que fala o nome dela, mas Akela Cooper. Ela é roteirista do filme, mas ela idealizou a história. Ela teve um coadjuvante, um co-escritor na história. Ela fez o roteiro, mas alguém escreveu com ela, e foi o James Wan. Ele ajudou a criar a história e ela escreveu o roteiro. Ele é o produtor do filme, mas ele também teve um dedo grande na história do primeiro filme, daquele jeito, que é mais sombrio, que é mais misterioso, que tem mais terror, que tem mais mistério, que é muito bom, maravilhoso, eu gostei muito. Ele tem dedo naquele filme. Já nessa sequência, quem escreve com ela não é o James Wan, é o diretor que fez o primeiro filme e que voltou para fazer esse. Então o diretor se tornou diretor e também ajudou a escrever a história desse segundo filme. E o James Wan se manteve apenas na produção. No original, ele é da produção, mas ele também fez a história junto com Akela Cooper. E o diretor é só diretor.
isso pode contar muito com a mudança da história. Afinal, a mudança da história foi extrema, foi gigante. Não foi uma coisa mínima, a história toda mudou, a vilã toda mudou, tudo mudou. Então sim, isso pode ter muito dedo dessa mudança na ideia criativa. Por mais que aquela ainda esteja lá, a segunda ideia não estava lá para fazer um contraponto. Se ela teve a ideia, o James Wan poderia contestar, ou poderia aceitar, ou poderia ser ele que tivesse a ideia. Por isso que eu estou dizendo, o fato de ele estar não é uma certeza que iria dar tudo certo, porque pode ser que ele tivesse a ideia ou que ele apoiasse a ideia dela, mas ele poderia fazer um contraponto. Ela quer uma ideia, quer fazer tal coisa, e ele fala, não é muito legal fazer isso, já que os dois trabalham junto, você tem um contraponto. Agora, se entra uma outra pessoa, essa outra pessoa pode ajudar ela a manter essa história. Ou pode ser até que essa pessoa que deu a sugestão dessa mudança da história. Então existe muita ambiguidade, mas existe uma possibilidade de, se o James Wan tivesse com o dedo na história do segundo filme, ele pudesse não deixar ela fazer isso, ou simplesmente pelo menos ter um contraponto de quem não quer que faça isso. Ou poderia apoiar ela e continuar a história, ou poderia ele também criar a história. Enfim, são ambiguidades. Mas isso aconteceu também no Chuck. Se você vê o primeiro filme, é dirigido por um cara, só que é na direção, né? Don Mancini sempre esteve na criação do boneco, mas quem dirigia era outra pessoa. O primeiro filme foi o Tom Holland. No segundo filme, mas também teve o dedo do John Mafia. Do quê? No primeiro filme. Lafia, perdão. O John Lafia, ele teve o dedo, ele teve uma direção junta, ou produção, não lembro, junto com o Tom Holland no primeiro. O Tom Holland não voltou no segundo, mas o John Lafia tomou o espaço e começou a ser o diretor. Ele foi o diretor do segundo filme e esteve dirigindo também, junto com o Tom Holland, o primeiro. O primeiro e o segundo são perfeitos. Mas no terceiro filme mudou totalmente a direção. E no quarto, outra. E no quinto, outra. Na verdade, no quinto já passou a ser o próprio Don Mancini e ele se mantém até hoje. Ele errou bastante vezes, errou na série, que começou bem, depois escangalhou, mas já não estava tão bem assim. A Maldição de Chuck, ele foi o único que ele acertou na direção, ele acertou de fato, tanto que ele considera que esse filme é o primeiro filme de terror que ele dirigiu, porque esse filme ele volta ao terror das origens, porém no culto de Chuck já começa a galhofa, na série também tem galhofa, mas tá um pouco mais séria, na segunda temporada é totalmente galhofa, e na terceira temporada tem uma parte, os 4 episódios são uma coisa mais séria, e depois começa a escangalhar tudo de novo. Então essa mudança da direção ou da pessoa que fez a história ajuda muito a cair a qualidade, ou então a fazer essa mudança brusca de acontecimento que está tendo em Megan, porque a questão não é que tá mal feito, a questão é que tá uma coisa totalmente diferente. Tudo mudou, tudo. Minha esperança continua sendo que, já que o filme não vai ser do início do jeito que eu pensei que fosse, que eu queria que fosse, que era que fosse mais sério, mais pesado, com mais mortes, a Megan mais sanguinária e tudo mais, já que isso não pode acontecer, no mínimo, que fosse uma mentira dela e que, no mínimo, no final do filme, mostrasse que ela derrotou a Amelia e que agora ela se demonstrou a real faceta dela, que ela estava só enganando para conseguir um corpo de volta, já que ela estava sem corpo, e poder se vingar de todo mundo. Então ela falou, eu vou ajudar, me dê um corpo. Deram um corpo para ela. Ela teve que provar que sim, que estava junto com elas. Então ela foi e ajudou de fato a matar a Amelia. Mas ela fez tudo isso para benefício próprio. Não ter uma vilã para concorrer com ela e conseguir a confiança e manter o corpo dela ali, com mais força, com upgrades. Ela tá muito melhor
teve muitas melhoras, e aí ela vai começar a se vingar de novo. Para um terceiro filme, se tiver. Melhor que isso seria se acontecesse logo na metade do filme. Na metade do filme, a vilã mudasse tudo, tivesse um plot twist, tipo, cara, ela matou a Amelia antes do filme acabar. E aí ela vai ficar o perigo real daquele mesmo filme. Mas, no mínimo, se não for... Porque eu talvez seja pedir demais, né? Falar, tipo, pra ela ser vilã nesse filme. Então, seria pedir demais. Então, é mais fácil pensar que, no mínimo, pro final do filme, que assim, no terceiro filme, isso aconteça. É a minha esperança máxima. Esperança última que morre. Eu só vou ter a certeza que isso acontece ou não acontece quando eu assistir o filme. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. Espero que gostem. Dê um hype aqui, que tem um botão novo, né, de hype, para ajudar o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!